Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o Dr. Roberto Iano entrevista. Estamos aqui com o Dr. Carlos, ortopedista, também especialista em dor crônica, e vamos falar sobre osteoporose e osteopenia, como prevenir quedas em idoso. Vamos lá? Roda a vinheta. Olá, amigos do coração. Estamos aqui com o Dr. Carlos, ortopedista, também especialista em dor crônica, e hoje nós vamos falar sobre prevenção de quedas, sobre osteoporose, qual a diferença de osteopenia para osteoporose e o mais importante sempre, prevenção, né? Mas antes vamos começar com a diferença. Qual que é a diferença de osteopenia e osteoporose, doutor? Tudo bom, Patrícia? Tudo Tudo bem? jóia? É uma pergunta frequente, né, que acontece, essa diferença de osteopenia e osteoporose. O doutor veio no meu exame osteopenia, eu estou doente, eu não estou doente. A diferença, basicamente, consiste em que a osteopenia é o envelhecimento normal esperado do osso, né? Ah, A massa óssea normal de uma pessoa já dos seus 65 anos de idade, mesmo que não esteja doente, é menor do que aquela massa óssea que ela tinha aos 25 anos de idade, por exemplo. entendi. Então, a osteopenia refere-se a esse envelhecimento natural do osso, mas sem perder a sua arquitetura que garante a sustentação daquele segmento, como por exemplo quadril, coluna lombar, que são os locais mais acometidos por fraturas, aí sim já de osteoporose. E a osteoporose é Entendi. o quê? A osteoporose é a doença que acelera o processo de perda de massa óssea, tá certo? Sim, Que vai comprometer a estrutura e a resistência daquele osso. E aí sim gerando as fraturas, chamadas fraturas patológicas, né? Porque é a fratura de um osso que está doente com a doença osteoporose. Então entendi. a doença básica, a diferença básica é essa. A osteopenia é a senilidade, vamos dizer assim, né? A Entendi. senilidade do osso, o envelhecimento normal Mal. fisiológico do osso. A osteoporose trata-se da doença que pode acontecer de forma mais ou menos precoce, normalmente após aí a quinta década de vida, que Sim, pode comprometer a estrutura e a arquitetura do osso. entendi. O osso fica mais esponjoso, E mais certo? Mais poroso, mais poroso. fraco, aquele osso. Enfim, o osso fica mais esponjoso, fica mais poroso, Sim, ficando mais suscetível às fraturas. Eu não falei na pergunta anterior, mas também o que é muito prevalente são as fraturas do punho no idoso, que ocorrem por traumas de baixa energia, com quedas da própria altura, e vai levá-lo aí a ter que ser submetido a um tratamento, por vezes custoso para ele, que mora sozinho ou não tem sim, auxílio, vai ficar com uma mão ou impedindo de usar a mão para as atividades cotidianas, higiene sim, pessoal. Então é uma doença que, apesar de silenciosa como tantas outras, acaba trazendo prejuízos importantes em maior ou menor grau para a vida daquele paciente, né? entendi. É o que muitas vezes a gente vê, né, nos plantões, que chega o acompanhante falando, ah, ele caiu e quebrou o osso, e às vezes é um idosinho de 80 anos. Pode acontecer de quebrar e depois acontecer a queda? Pode, no caso das fraturas patológicas, né? Das fraturas que são oriundas de uma osteoporose grave ou de uma lesão tumoral, por exemplo, só para exemplificar, isso não tem nada a ver com o tema, mas para ilustrar, são Sim, fraturas, são situações que comprometem severamente a integridade, constituição do do osso, né, a osso. sua resistência, e pode sim, com a carga leve, que é apenas o peso do paciente, romper ali, perder a sua continuidade e Sim, vir a queda. Mas assim, é importante lembrar que essas são situações de extrema entendi, de acometimento bastante avançado, bastante entendi. exuberante, para que possa ocorrer algo assim. O mais comum é a Sim, queda e fratura. Esse é o mais comum, entendi, mas é possível sim situações bastante já avançadas, né? entendi.
Antes da gente falar sobre prevenção, que eu acho que é o mais importante, Claro. o que a gente vê é que o idoso, toda vez precisa ser feita uma cirurgia, por exemplo, numa fratura de fêmur? Sim, as fraturas do fêmur, seja no idoso, seja no jovem, são fraturas com indicação, todas elas, de tratamento cirúrgico. À exceção de pacientes de fraturas em condições muito especiais, em situações muito especiais, onde o paciente realmente não tem condições, ou não deambula, são fraturas sem desvio, enfim, são situações muito particulares. Sim. Mas só para não falar sempre e nunca, mas assim 99,99% das fraturas do fêmur são cirúrgicas. Por quê? Entendi. Porque se não operadas, vão reduzir ainda mais a expectativa de vida daquele paciente ou aumentar mais a mortalidade daquela fratura, pois o paciente ficará acamado por muito tempo, virão infecções oportunistas ali de trato urinário, respiratório, formação de úlceras de pressão, daquelas feridas de pressão, né, que se formam. Então, são fraturas que têm indicação de tratamento cirúrgico. Não existe tratar fratura de fêmur sem cirurgia, tem que ser operado, mesmo em situações onde às vezes o idoso tem uma condição clínica já mais frágil, mais delicada, mas mesmo assim deve ser estabilizado e submetido ao tratamento cirúrgico para recuperar-se mais rápido do que se não operado. Entendi. Na maioria das vezes opera. Mas então. sempre, a regra é sempre opera. Opera. Se há algum caso especial, Sim. deve se avaliar muito individualmente, mas a literatura é muito clara, dizendo que o tratamento da fratura de fêmur é cirúrgico. Ok. Você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, clica aqui em curtir e compartilha nos grupos de WhatsApp com os amigos, tá certo? Vai ser bem valiosa essa informação sobre osteoporose e prevenção da osteoporose, tá certo? E continuando, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. Claro. Quais os fatores de risco para osteoporose? Uma delas, eu já sei que eu sou ginecologista, é tranquilo, é a menopausa. Então a mulher diminui a produção do estrogênio e aí tem uma tendência a ter uma osteoporose se não tiver os cuidados. Isso, uma mudança certo? no metabolismo do cálcio, etc. Após me corrija se estiver enganado, mas a final da quarta, quinta década de vida, quando essas mudanças ocorrem, né? E existem outros, sim, fatores de risco associados. A dieta inadequada, uma dieta pobre em elementos ricos em cálcio, vitamina D, né, uma alimentação deficiente nesse sentido, também pode tornar mais precoce o surgimento. Sim. O que eu pessoalmente considero, se não o mais, mas um dos mais importantes, porque além de prevenir, quando presente, ele melhora e muito a massa óssea, que é a atividade física. Tá? Não qualquer uma, são atividades, aí no caso vou pensando em massa óssea, são atividades do tipo musculação, tá? Não é tanto corrida, exercícios aeróbicos que são muito importantes, tanto quanto, são igualmente importantes, mas falando de massa óssea, são exercícios que usem carga como força, exato, como no caso da musculação. O cigarro decididamente é um fator que prejudica e muito a formação de massa óssea. E todas as doenças de comprometimento, vamos dizer, sistêmico importante ali, que vão atrapalhar o bem-estar, a saúde do paciente, né? Diabetes, esse tipo de coisas. Certo. E o mais importante, desculpa, eu não sei se eu estou me adiantando, mas assim, o grande foco, acho, mais do que tratar o paciente, que ele deve sempre procurar um médico, no caso do ginecologista na fase do climatério, ali, menopausa, o seu ortopedista, o seu reumatologista, enfim. Toda sorte de especialidades podem estar aí, pelo menos inicialmente, fazendo uma avaliação inicial da massa óssea daquele paciente, se houver indicação, né, claro, mas a idade já é uma própria indicação, né, chegar ali na menopausa. O mais importante, mais do que tratar, é prevenir, é não ficar doente. Sem dúvida nenhuma, a prevenção, na minha opinião, é claro,
o foco deve ser total na prevenção, né, Ótimo. Patrícia? Então vamos aproveitar e falar da prevenção, Vamos, claro, né, que é o claro. mais importante. Claro. Antes, você é inscrito no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações, tá certo? Nós estamos quase nos 500 mil inscritos, estamos em quase 400 mil. Bom, né? Bom. Então vamos chegar até o final do ano em 500 mil inscritos. Então vamos falar da prevenção. A prevenção é o mais importante, pensando nessa doença, na osteoporose, até na osteopenia, que é nesse processo fisiológico. Então vamos falar a prevenção, na prevenção. Exatamente. A prevenção, nós passamos por alto nela, mas assim, ela é centrada principalmente na prática de exercícios físicos e boa alimentação e hábitos saudáveis de vida. Não fumar, não beber, dormir bem. Isso, mas só isso? É, só isso. Infelizmente, né, nos dias de hoje, tudo muito corrido, todo mundo com pressa, não tem tempo para cuidar de si mesmo. Não toma um solzinho, né? Esquecemos de falar do sol, verdade? Sol. Estamos aqui no sol. Aproveitando esse sol gostoso. Esquecemos de falar do fator, sem dúvida, mais importante aí da prevenção também, junto com o exercício e alimentação, que é a exposição solar. E é curioso, uma coisa que muita gente pergunta. Qual é o sol bom para tomar para prevenção da osteoporose? Muito importante. É o sol da manhã? É o sol forte da meio-dia? Sim. Qual é o sol? Então, é importante entender como que o sol ajuda a prevenir a osteoporose. Isso tem a ver com a vitamina D. Acho que um pouco complexo para a gente entrar em detalhes de bioquímica aqui no vídeo, mas é importante saber assim, o que do sol faz bem? É a radiação ultravioleta. Entendi. Que ativa a liberação da vitamina D na nossa pele, né? E então é o sol que faz mal para a pele, que vai fazer bem. Que vai fazer bem para o metabolismo da vitamina D. Entendi. Então a gente aconselha uma exposição diária pequena em um horário que ali você tem um sol já mais forte do que aquele sol das 7 horas da manhã, por exemplo, o sol do bebê, né, que o pessoal fala de dar para o nenê tomar, mas é importante ter um solzinho forte, se faz uma exposição pequena, aí tem que se balancear, né, não pode usar o filtro solar também. Não deve usar filtro solar, não deve usar, tem que se equilibrar o risco de problemas, né, doenças de pele. Sim. Tem pessoas que têm tendência maior ou menor, dependendo o tipo também de pele. Claro. Mas pesar o risco disso versus o risco da osteoporose. Então, como a gente sempre diz, é bom senso, equilíbrio. Faz uma atividade física ao ar livre, já está, como se diz, já está pago já o tá sol, ótimo. Né? Vai fazer uma natação. Sim. Vai depois, enfim, fazer qualquer atividade ao ar livre com os filhos, brincar com os netos. Fazendo qualquer atividade ali ao ar livre, que é muito importante. Uns 10 minutinhos já tá bom? 10, 15 minutinhos. Assim, mais importante do que, olha, eu tomo 15, 10, 5, 20, é a regularidade, é a frequência, é fazer todo dia, ou quase todo dia. Quase todos os dias. Se não dá todo dia, faz no final de semana, se não dá... Mas o importante é fazer. Então, assim, a prevenção consiste basicamente, como quase tudo na medicina, em hábitos saudáveis. Sim. Né? Comer bem, dormir bem, fazer esporte, se expor ao ar livre, se expor ao sol, né? Bastante água, não fumar, não beber. E acho assim a gente previne praticamente todas as doenças. Tudo parece simples, mas quando a gente vai ali no dia a dia do consultório, a gente observa que quase ninguém faz. É verdade. Quase ninguém faz. Ninguém tem mais, parece-me, tempo para cuidar de si mesmo ou para uma atividade física. Sim. Enfim, estão todos já muito cansados do trabalho. Mas é muito importante. É mais barato do que gastar na farmácia, vive-se mais, então assim só tem vantagem. Só vantagem, é verdade. Não é isso? É isso aí. Obrigada, doutor Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí conversando, de alguma forma orientando quem puder e auxiliando de alguma maneira aí na saúde de todo mundo aí. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.